Santo de Jesus, amém? Aleluia. Só da uma da igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Aleluia. Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Aleluia. Glória a Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21, para nós tomarmos tempo. Aleluia. O verso 21 vai nos dizer: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Glória a Jesus. O título da palavra ela vai falar sobre Sara e Agar. Uma conjectura que o apóstolo Paulo fez. Mas para a gente poder entrar nela, eu vou viajar com a igreja lá para Gênesis capítulo 16, onde a palavra do Senhor vai nos falar sobre a história de Abraão. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que em certo momento o Senhor vai prometer a Abraão um filho. Vai chegar, vai prometer isso a ele e vai falar a Sara também. No tempo determinado ele vai chegar a Sara. E aí chega o tempo que o anjo do Senhor vem a Sara e diz: olhe, você vai gerar. E a igreja sabe da história, né? Ela riu porque não creu. Mas o anjo disse: olhe, você pode até não crer nas minhas palavras, mas essa é a palavra liberada de Deus. Você vai gerar. Em tempo você vai gerar. Aleluia. E o anjo foi embora, irmãos. O tempo foi passando. A Bíblia vai nos falar que Sara, ela era estéril. E também ela já era de idade avançada. E isso fez com que ela duvidasse daquilo que Deus prometeu a ela. Mais uma vez, como ela já tinha duvidado no começo. Aleluia. A Bíblia vai falar que o tempo vai passar. Vai chegar um momento em que Sara vai dizer: Deus me fez uma promessa, mas, assim nas minhas palavras, eu acho que eu vou pedir ajuda a alguém. E a palavra do Senhor vai nos falar que ela vai tomar Agar, a sua serva, vulgo escrava, naquele tempo. Aleluia. E vai dizer: olha, eu quero que você deite-se com meu marido, porque é de você que eu vou ser edificada. Aleluia. E Agar, né? Agar era serva, ela não tinha muitas vontades, irmãos. Ela era escrava naquele tempo. Ela não tinha muitas vontades, ela teve que obedecer aquilo, né? E a palavra do Senhor vai nos falar que ela foi, obedeceu, Abraão a recebeu. Aleluia. E o filho foi gerado. Só que aquilo que não é de Deus, irmãos, como foi falado hoje de manhã aqui na igreja, uma decisão minha, uma decisão sua pode movimentar toda a nossa casa, seja para o bem ou seja para o mal. E Sara, infelizmente, ela não soube esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus. E ela foi fazer a vontade dela e fez, né? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar que Agar gerou, mas depois que Agar gerou, Sara começou a
Permitir que brotasse nela um sentimento de indiferença, ciúme. Aleluia. E ela vai dizer, olhe, assim, nas minhas palavras, eu precisei da sua ajuda, mas agora eu preciso que você se retire. Porque o seu trabalho, ele já não é mais tão valioso assim. Aleluia. Muitas vezes assim na nossa vida, a gente quer dar jeito nas coisas de Deus. E quando o tempo chega, não vai ser como Deus quis. Vai ser como eu fiz, como você fez, e a gente não vai se alegrar. Aleluia. A gente não vai ter o mesmo prazer como se fosse quando Deus faz. Porque quando Deus faz, irmãos, Ele nos prepara, sabe? O nosso caminho, ele é todo guiado pelo trajeto de Deus. A gente vai passar certas coisas, mas vai saber, olha, quando eu chegar lá, eu sei que eu vou me alegrar. Aleluia. Quem disse isso foi o povo de Israel, né? Eles vão dizer, olha, quando nós éramos cativos e o Senhor nos libertou, nós saímos de lá como pessoas delirantes, assim no meu falar, como pessoas que não estavam acostumados com isso. E é assim na minha vida e na sua vida, não pode ser diferente. A gente precisa dar espaço para o sobrenatural de Deus acontecer, sabe? Querer tirar a minha vontade, a sua vontade da frente de Deus. Mas Sara, infelizmente, ela não o fez. Ela fez a sua. E aí aconteceu tudo que nós já falamos aqui. A palavra do Senhor vai nos falar lá no livro de Gênesis ainda, que Agar, ela não ficou desamparada. Aleluia. Por mais que não fosse uma promessa que Deus fez, por mais que não estivesse nas estratégias de Deus aquilo, ela não estava desamparada. Aleluia. O Senhor disse a ela, olhe, você está aí agora aqui no meio desse deserto, mas eu quero lhe dizer que a sua descendência, ela vai prosseguir, ela vai seguir adiante. Aleluia. E a palavra vai nos falar que o menino vai crescer, vai ser um arqueiro e coisa linda. Mas voltando para lá, para Gálatas, Paulo estava explicando essa palavra para uma igreja que já conhecia Deus. Aleluia. Ele vai falar para pessoas ali dentro mesmo de Gálatas que estava havendo um período de dissensões entre o mesmo povo. Aleluia. Os judeus e o povo gentil, né, que estava recebendo a palavra, que não fazia parte de uma promessa, mas porque recebeu Jesus, começou a chamá-lo de pai, começou a ter esse direito também. Mas os judeus que tinham essa fé, tinham essa certeza, eles estavam oprimindo os gentios. A Bíblia vai nos falar isso. Paulo mesmo vai nos falar, se vocês forem procurar lá depois alguns versículos, eles vão falar que as opressões vão vir de dentro do povo mesmo. Aleluia. O povo judeu começou a oprimir o povo gentil que estava se levantando, né? Eram novas pessoas com novas convicções. Aleluia. Eu quero falar para você que eram pessoas meninas. Falamos até hoje pela manhã sobre isso. Eram pessoas meninas. E eu quero dizer à igreja, irmãos, que eu não vim aqui para condenar o fato de ser menino. Ser menino, eu creio no meu relacionamento com Jesus, que é uma fase que nós passamos, né? Porque ninguém vira um super crente depois que aceita Jesus. Nós vamos caminhando, vamos aprendendo coisas novas com Ele, né? E o povo gentil, irmãos, eram meninos, ainda eram novos. E os judeus, eles começavam a oprimir o povo, né? Porque veja só, o que Paulo vai querer dizer ao povo lá é que eram dois conceitos, era Sara e era Agar. Era a promessa de Deus e era a minha vontade. Aleluia. E o povo que vivia, irmãos, pela lei, debaixo da lei, que seguia, né, pela vontade de Sara, vamos dizer assim, eles começavam a falar, duvidar de quem acreditava na graça de Deus. Eu não sei se aconteceu com você. Eu creio que sim, porque relacionamento com Deus é um negócio interessante. Mas quando alguém traz uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, é uma palavra tão cheia, né, que motiva, nos traz algo novo para a nossa vida. E era o que estava acontecendo com aquele povo. Os gentios, eles estavam recebendo a palavra, recebiam algo novo. Mas os judeus, vem cá, vocês estão aí confiando na graça, mas a lei me diz que é isso, é isso, é isso e é isso. E eu, como menino, vamos dizer assim, novo na fé, eu vou ficar embaraçado, irmãos. Porque eu estou começando, né? Eu estou aprendendo quem Deus é, eu estou começando a entender quem Deus é. E se eu não der ouvido às pessoas certas, eu vou ficar embaraçado. Aleluia. E não é diferente, irmãos, no dia de hoje. Quantas pessoas a gente vê, ouve histórias, né, de pessoas que tinham tudo para dar certo na presença de Deus, mas porque ouviram opiniões erradas, falas erradas, saíram por um caminho tortuoso, né? Talvez acham que já não tem mais um destino certo, mais um caminho.
Mas eu creio, eu tenho certeza disso, que Deus ele ainda é capaz de criar novos atalhos para alcançar essas pessoas. Aleluia. A nossa vida sem Cristo, ela vai seguir por caminhos ao vazio. Mas quando nós reconhecemos, irmãos, que só Ele é o nosso caminho, o verdadeiro caminho, nós começamos a entrar nas veredas de Deus. A palavra fala sobre isso, veredas de Deus. E Paulo vai falar, venha cá, vocês que acreditam na lei, que estão debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Vocês não aprenderam não, assim nas minhas palavras? Aleluia. Porque vocês começaram a oprimir pessoas que estão começando agora, né? Pessoas que estão tendo a sua fé agora, pessoas que estão confiando na vontade de Deus, na graça de Deus. Era sobre isso que ele queria falar. Olhe, quem vai por Sara, aleluia, vai pela força do seu braço, vai querer dar jeito nas coisas de Deus, né? Deus vai nos ensinar, olha, o caminho é esse. Mas eu, por não saber esperar, vou querer, não, Jesus, eu acho que eu vou fazer assim, porque as coisas aqui em casa não estão como eu queria. Aleluia. O mar está bem agitado para mim. Então eu acho que se eu for por esse caminho, o Senhor vai amansar o mar por um período pelo menos, né? Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o meu e o seu coração. Quem o conhecerá? Aleluia. É só Deus quem conhece. Prefira ser guiado, irmão, pelo Espírito de Deus. Ele já é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se você quiser uma direção, ajoelhe-se, leia a palavra de Deus. Senhor, eu não sei que caminho seguir, mas eu sei que o Senhor tem as direções certas para a minha vida. Aleluia. Uma vez eu assisti um filme lá em casa de uma mulher que ela era rica, tal, muito, como é que eu posso dizer? Muito antipática, a palavra que eu posso usar. E ela confiava muito no que ela fazia. Ela tinha uma família perfeita, um marido perfeito, mas nada para ela ainda era bom. Sabe? Porque ela queria cuidar, ela queria manter do jeito dela. Aleluia. Mas chegou um momento em que Deus permitiu que as coisas começassem a ficar embaraçadas para ela, né? Porque Deus permite mesmo, as coisas começam a se embaraçar, porque é um momento que o nosso coração vai estar mais contrito, né? Quantas vezes, quando eu e você fazemos um plano e não sai como eu e você queria, a gente fica alegre, irmão? Não fica. Não fica. Eu mesmo estou com uma pendência ainda, que quando eu comecei, para mim já tinha dado certo. Era o caminho que eu imaginei, assim, vou fazer isso. Mas, irmãos, nada. Eu digo a você, nada é como a gente quer, nada é como a gente projeta. Nesse tempo, eu perdi dia, eu faltei dia, não é um negócio. Eu me atrasei, irmãos, olha, findou, que ficou travado. Aleluia. E eu fiquei triste, fiquei entristecido, né? Porque eu planejei, eu disse, poxa, tinha tudo para dar certo, né? Eu trajetei o caminho, eu estava tomando esse cuidado para fazer com que chegasse até lá. Mas, irmão, não cheguei. E graças a Deus, né? Já passou, a gente já se acalmou, já compreendeu o querer de Deus, o tempo de Deus. Mas quando aconteceu, irmãos, eu fiquei bem triste, né? Fiquei bem pensativo. Porque Jesus, olha, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Porque é o único jeito, irmãos, é entregar na mão de Deus. E aí Ele vai permitir sim que as coisas fiquem embaraçadas. Porque é um momento que o nosso coração ele vai estar mais aquebrantado para ouvir Deus falar. Cansou de fazer a sua vontade? Cansou do seu querer? Aleluia. Cansou de pegar os seus rumos, os seus atalhos? Cansou, né? Amém. Então deixe que eu faça. Deixe que eu comece a guiar a sua vida. Aleluia. E eu digo a vocês, irmãos, que quem se deixa ser guiado pelo Espírito é livre. Aleluia. É livre. A gente fala sobre ser guiado. E há quem entenda, né, que a nossa vida ela já não tem mais controle, que a gente é robô, né? Não, irmãos, olha. É relacionamento. Eu sempre vou dizer isso. É relacionamento. Quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a Deus e fazemos a vontade dele, a gente vai seguir o nosso caminho, mas a gente não vai viver preso, sabe? Paulo vai falar isso para esse povo aqui. Ei, vocês não são mais presos. Vocês já foram outrora, né? Quando vocês viviam debaixo dessa lei aí. Mas chegou a graça. E já foi dito aqui na igreja, onde superabundou, aleluia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça fala sobre novo tempo, irmãos. Graça fala sobre novos caminhos. Aleluia.
E o povo, Paulo vai estar falando isso para o povo. Olhem, vocês que estão oprimindo os que estão começando agora, tomem cuidado. Porque por causa do mal entender de vocês, vocês podem tirar pessoas do caminho. Ele começou a falar isso àquele povo. Aleluia. E versículos atrás a dizer, olhem, me admira eu ter que trazer uma palavra tão dura a vocês. Paulo dizia isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei doente. Eu vim aqui só para trazer a palavra. Doente, mas vocês me receberam bem, cuidaram de mim. Paulo ainda vai dizer que se não fosse mais, o povo arrancaria os seus olhos para dar a Paulo, né? Para que ele pudesse estar bem, para fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando Deus é na minha vida e na sua vida, a graça de Deus ela é vista também. Pessoas nos amam, pessoas gostam daquilo que você faz, pessoas apoiam o seu trabalho, pessoas apoiam você na casa de Deus. Aleluia. E Paulo vai falar, olha, existem pessoas assim também. Mas o interesse deles não é que vocês cresçam, é que vocês fiquem encantados por eles. Porque se vocês ficarem encantados neles, eles vão ser venerados, eles vão ser adorados. E o nome de Deus, ele não vai ser proclamado. As pessoas vão continuar como estão. Aleluia. Ele vai dizer, olhe, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. E a palavra do Senhor vai nos falar no verso... Cadê Jesus? No verso 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora, como eu já falei aqui. E lá em Gênesis, a Bíblia vai nos falar que depois que Isaac foi desmamado, Abraão fez uma festa, né, para comemorar, porque era costume. Quando a criança era desmamada, fazia-se festa. E aí nesse meio período, Sara, caminhando pela festa, ela viu Ismael zombar de Isaac. E aquele, irmão, se ela já não estava boa da primeira vez, agora então foi decisivo. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que ela vai se endurecer de tal maneira que vai chegar para Abraão, olhe, manda ela embora. Curta e grossa. Mande ela embora. Ela fez um negócio aí que eu não gostei, mande ela embora. E Abraão, ele não soube como receber aquilo, né? Porque, irmãos, ele estava, como as pessoas costumam dizer, ele estava de gaiato nessa história. Sara acordou um dia e disse, olhe, Deus ainda não realizou o que ele queria, então eu vou dar o meu jeito. Abraão, venha cá, participe do meu jeito comigo. Irmãos, ele sem saber, ele foi e entrou nessa, né? E aí estava tudo bem, rolou o tempo, mas chegou um tempo que ela disse, olha, tá bom, cansei, manda ela embora. Imagina, irmãos, para alguém que precisou se apegar para gerar, para ter que se desapegar e mandar embora. Que situação, né? E ele foi colocado no meio dessa situação. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, olha, ele vai até tentar jogar para ela, está na sua mão aí, a decisão é sua. O que você quiser, você faz. Mas, irmãos, foi necessário que ela saísse. Nesse período foi algo ruim. Mas voltando para cá, para Gálatas, a palavra do Senhor vai nos falar que aqueles que são livres, eles compreendem que aqueles que ainda são cativos precisam de um tempo para amadurecimento. Aleluia. Irmãos, o que eu vivo com Deus nunca vai ser o que Ele tem preparado para você. Assim, de uma maneira diferente. Porque, imagine, vamos trocar as peças. Vocês são os crentes, eu sou o que está começando agora. Aleluia. O que Deus tem para vocês, o que Ele faz na vida de vocês, ainda não é uma realidade para mim, sabe? Porque eu estou começando, estou engatinhando. Aleluia. Eu preciso de um tempo para começar a absorver isso. Para começar a ver, para começar a pedir. Porque eu vou me espelhar em vocês. Aleluia. Eu vou me espelhar no que vocês fazem. Eu vou me espelhar no que eu ouço de vocês. É isso que vai me motivar. Jesus, olha, eu estou começando agora, mas eu estou encantado com o que o Senhor faz na vida de fulano. Eu queria ser assim. É assim que começa. E é isso que essa palavra quer falar. Ei, você que é livre, você já tem um amadurecimento. Você já tem uma estatura, como já foi falado aqui hoje pela manhã. Irmãos, graça fala sobre estatura. E estatura fala sobre maturidade. Sobre saber esperar o tempo dos outros. A palavra do Senhor vai nos falar, olha, vocês que são fortes, aprendam a suportar aqueles que são mais fracos, né? Vocês que estão debaixo da graça, que confiam muito em Deus, na vontade de Deus,
Comece a compreender as pessoas que vivem pela lei. Porque a mente delas ainda é um pouco fechada. É coisa que só Deus vai fazer, é coisa que só Deus vai abrir. Aleluia. E ele falava sobre isso, olha. Quem segue a Sara vive pelas suas vontades, vive pela lei. E como a igreja sabe, né? Lá atrás, o Senhor, ele criou leis para o povo. Porque era necessário, né? Que o povo obedecesse. Mas ainda assim as pessoas insistiram em fazer aquilo que era contrário às leis. E a Bíblia vai falar, olha, a lei, ela não salva, mas ela leva até Cristo. Aleluia. E eu e você que já somos alcançados pela graça, nós aprendemos que essas já não são mais obrigações para nós, já não são mais fardos, são mandamentos que o Senhor designou para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós mudamos, irmão, quando nós começamos a conhecer mais a Deus, as nossas perspectivas, elas são mudadas. Tem coisas que para mim, no começo era lei, era um fardo para mim fazer. Mas depois que a gente vai caminhando com Cristo, vai entendendo o querer de Deus, vai vendo, né, Ele operando, a gente vai entendendo que aquilo é um prazer, isso começa a fluir da nossa vida. Então você, igreja, que já está debaixo dessa graça, comece a saber lidar com quem ainda vive pela lei. Aleluia. Com quem ainda tem o coração endurecido. Porque no tempo certo o Senhor vai chegar e vai falar, olha, aleluia, a palavra do Senhor vai nos falar que eram dois povos, né? Era uma igreja só, mas havia dissensão no meio desse mesmo povo. E ele vai dizer, olha, vocês já não são mais escravos, vocês já são livres. Paulo dizia, olha, eu preciso que vocês entendam isso. Porque o evangelho agora ele vai começar a depender de vocês. Eu talvez já não esteja mais aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês amadureçam com isso. E lá no começo, teve um versículo que eu estava lendo, eu fiquei bem encantado, que vai dizer o seguinte, o capítulo 4 vai dizer, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Paulo queria dizer que os dois tinham o mesmo direito, mas por falta de maturidade, eles não tinham chegado a viver algo diferente. Aí que eu volto na parte do menino, irmãos, é um tempo, aleluia, é um pensamento. Paulo vai falar sobre isso lá, olha, a criança que é herdeira, ela já é dona de todas as coisas, mas comparada ao escravo, ela também precisa de ajuda. Por quê? Porque ela vai precisar de pessoas para cuidar delas, para ajudá-las. É aí que eu falo de novo, olha, vocês que já estão debaixo dessa graça, aprendam a suportar as pessoas que vão vir debaixo da lei. Aleluia. E Paulo vai falar sobre isso também. Ele vai dizer, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu discorria como menino, eu vivia a vida como menino, nas minhas palavras. Mas chegou o tempo em que eu precisei amadurecer. E aí eu deixei para trás as coisas de menino. Quando nós somos meninos, irmãos, ainda a gente limita viver coisas novas com Deus. Porque o nosso entendimento ele é pequeno. E esse menino que eu falo agora já não é mais o menino que eu falei aqui acerca das coisas de Deus. É o menino que nós falamos hoje pela manhã. Pessoas que não se permitem crescer, pessoas que não se permitem ser moldadas por Deus, né? Deus quer me levar para um novo nível, mas eu quero fazer o que eu quero ainda. Eu quero ficar aqui onde eu estou, né? De uma maneira mais bruta, o Senhor ele quer me levar para o outro lado, mas eu ainda quero ficar com meus pés aqui na beira da praia. Aleluia. Irmãos, eu peço a você pelo poder que há na palavra de Deus. Se você vê em você, não vou sair apontando isso não. Se você vê em você características de alguém que para o agir de Deus, comece a pedir. Jesus, olhe, me ajude a amadurecer. Me ajude a aumentar em estatura. E quando eu falo em estatura, como já foi dito aqui pela manhã, eu não falo de crescimento aqui não, eu falo de crescimento em Cristo. É em saber que existe um tempo que eu vou ficar na ignorância, né? Mas vai chegar um tempo que eu vou ser chamado à responsabilidade, vou precisar exercer as coisas da maneira certa. Aleluia. E ele vai falar, olha, chegou para mim o tempo da vida adulta, para falar nas maneiras do dia de hoje.
Chegou para mim a vida adulta. Então cresça. Eu peço a você e para mim mesmo, cresça, aproveite. Aproveite, cresça com a palavra de Deus, cresça em estatura, conhecendo a Deus. Já foi até fala sobre isso pela manhã. Aleluia. E é isso mesmo. Aleluia. Permaneça aí, irmãos. Procure crescer em Deus. A palavra vai nos falar, olhe, se eu não me engano foi Paulo que disse isso. Ele vai dizer: vocês que já conhecem a Deus, procurem se despir do velho homem. Procurem deixar os seus antigos hábitos de lado e comecem a pedir o revestimento da nova natureza em Cristo. Era isso que ele estava pregando para aquela igreja, para aquele povo. Vocês são uma igreja só, vocês são um povo só. Mas a falta de amadurecimento de vocês tem interferido na fé de pessoas. Porque, irmãos, quem vivia como alguém que estava debaixo de uma promessa, a pessoa que vive debaixo de uma promessa, ela confia só em Deus. Ela confia na palavra de Deus. É por isso que eu e você precisamos ter muita certeza, muita convicção daquilo que nos é imputado. Abraão, ele vivia isso. Tudo que Deus falava, ele cria. E a Bíblia vai nos falar que tudo o que Abraão dizia era imputado como lei. Era lei para que as pessoas seguissem, porque ele cria naquilo. Aleluia. E eu e você, estamos debaixo da graça, já somos livres em Cristo. Já não somos mais escravos, como outrora fomos, das nossas vontades, do nosso querer. Era sobre isso que Paulo falava. Ele pedia, olhe, procurem se despir dos antigos costumes de vocês. Procurem olhar com outros olhos. Procurem compreender quem está chegando. Aleluia. Porque quem vive pela promessa, como eu já disse, ouve a voz de Deus, confia na voz de Deus. Davi fazia isso. A palavra vai nos falar que Davi, ele vai clamar um salmo e alguém vai chegar para ele e vai perguntar: vem cá, onde é que Deus está? Né? Quando ele estava lá, irmãos, na caverna, eu creio que muitas pessoas chegaram para perguntar, pessoas daquele tempo: vem cá, me conta sua história, como é que você chegou aqui? E ele começou a falar, né? E a gente fala porque a gente confia em Deus. Mas alguém que não entende vai: mas já era para você ter saído daqui, né? Cadê Deus? Porque você ainda está aqui. Você é um homem bom, nas minhas palavras. Não merecia estar aqui, não merecia estar aqui. Porque ainda está, né? E eu creio que ele dizia: ei, eu confio na palavra do meu Deus. É um tempo necessário que eu passe aqui. Aleluia. E Davi naquele lugar foi canal de bênção para outras vidas. Ele precisava estar ali, porque pessoas que já não tinham mais futuro nenhum. A Bíblia vai falar, olha, Davi, ele entrou em uma caverna que não tinha gente que prestava, né? Eram matadores, assassinos, homens maus. Mas ele entrou lá, irmãos, e o diferencial da vida dele começou a mudar a vida daquelas pessoas. É tanto que no meio daqueles vai surgir os valentes de Davi, que a palavra vai falar muito sobre eles também, né? Pessoas que foram tão, aleluia, ministradas pela vida de Davi, que vão começar a querer ser como ele, vão começar a querer servir a ele, né? Vão se levantar e levantarem e ajudaram ele mesmo. E para voltar para a palavra, já para encerrar, eu quero ler só o verso 30 e 31. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo queria dizer, olhe, não existe a possibilidade de alguém que é livre continuar com atitudes de quem era preso. Quando Jesus chega, irmãos, ele muda. Vocês já estão cansados de ouvir isso, mas isso é uma verdade. Quando ele chega, ele muda tudo. Então, começa a pedir a Deus: Jesus, olha, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Visita a minha mente. Se o Senhor vê, os meus pensamentos ainda são de escravo, comece a mudar isso. Porque eu preciso ser casa de uma verdade só. É a verdade de que eu sou livre em Cristo. O Senhor morreu por mim para isso. Aleluia, já foi falar até aqui na igreja, pregado sobre isso.
Por causa de um homem, o pecado ele entrou no mundo. Mas por causa de um outro homem, e um único que foi Jesus, a graça ela entrou. Ela nos trouxe essa liberdade. Ela nos trouxe essa qualidade de poder reconhecer e chamar a Deus de Pai. Eu quero frisar isso na sua mente. Vou fechar até a Bíblia já, porque... Glória. Eu quero lembrar a você que você é filho. Talvez você já esteja cansado de ouvir isso. Mas eu lembro a você, você é filho. Eu digo a você que os projetos de Deus lá no começo não eram, aleluia, preparados para isso. Jesus ele não veio para isso. De começo, olha, era um plano, né? Ele veio para os judeus. Os judeus receberam ele. Depois é outra história. Mas a Bíblia vai nos falar, olha, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles, quando o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho, você é filho, filha. Não deixe que as algemas da sua primeira vida voltem a lhe aprisionar. Não deixe que a sua antiga natureza venha reinar. Sabe? Comece a pedir ajuda a Deus. Eu não vou dizer, irmãos, que isso é fácil. Não vou trazer uma palavra dessa e vou dizer que é fácil. Não. Mas como foi falado hoje pela manhã também, é questão de querer. O pecado ele só vai dominar em mim, em você, se eu e você quisermos. Vou até citar exemplos, né? A gente assiste televisão por quê? Porque a gente quer. Aleluia. Tá sem nada para fazer, irmão. Vai fazer outra coisa. Não tem prato para lavar. A gente vai querer se ocupar. Aleluia. Eu peço a você, olhe. Se vier um desejo de se ocupar que não provém de Deus, peça ajuda. Jesus está aqui na porta. Toda vez, nas minhas pelejas pessoais, glória, eu tenho um versículo que... Quem foi que falou? Foi Deus que falou. Lá em Gênesis mesmo. Sobre a história de Caim e Abel, né? A igreja sabe. O Senhor aceitou a oferta de Caim, recebeu de Abel. É porque eu troco o nome também, glória. Mas o Senhor vai falar, vai chegar para o irmão mau que matou o seu irmão. Vai dizer, vem cá, cadê o outro? Aí vai dizer, eu não sei, eu não sou o guardador dele, né? E o Senhor, olha menino, olha, o pecado ele jaz à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. E irmãos, ele não quis, ele não deu ouvidos a isso. Foi lá e fez, né? Matou o irmão. Ele tinha poder para isso. Eu e você temos poder para isso. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já foi... tudo que eu vou falar já foi falar aqui. O Espírito de Deus, ele habita em mim e em você. Ele nunca vai nos deixar enganados. Viu? Nunca, jamais. Quando vier um tempo difícil, vier um tempo do problema, você querer chutar o pau da barraca, como as pessoas falam por aí, o Senhor ele vai lhe avisar. Ele vai dizer, olha, se acalme. Se acalme, tenha calma. Aleluia, ele vai começar, irmãos, a nos constrangir, para que nós venhamos tomar cuidado com isso. E eu peço a você que já está debaixo dessa graça, aleluia, comece a lembrar, olha, eu sou filho, e como filho eu tenho direito a uma herança. E como alguém que tem direito a uma herança, eu também estou disposto a aprender, aleluia, a administrar isso. Comece a pedir, eu sempre peço, minha vida é só pedir. É cair e pedir, Jesus nos ajude. Pai, nos ajude a nos despir do nosso velho homem, a nos despir dos nossos antigos costumes, de quem eu era. Jesus, a palavra do Senhor, ela vai me dizer que eu já não vivo mais. Eu fui crucificado em Cristo. A minha vida, ela está escondida no Senhor. Eu não tenho mais poder, Jesus, sobre a minha vida. Então me ajude a controlar aquilo que não provém de Ti. É isso que eu peço. Essa é a minha oração para a igreja do Senhor. Eu não vim aqui para dizer que você é perfeito, que você é imperfeito também, não. Eu vim aqui para lhe equilibrar. E para trazer a lembrança da palavra do Senhor também. Eu gosto de trazer muito isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus disse ao povo de Israel, olhe, hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha de que eu apresentei a vocês os caminhos da verdade e da vida. Está nas mãos de vocês
escolherem o caminho que querem seguir. Mas eu, como sou bonzinho, Deus bom, eu aconselho vocês, queiram a vida, queiram o caminho de paz, porque é um caminho mais certo. Vai ter os problemas, vai, mas, irmãos, é um caminho mais certo. Aleluia. Não sei como é que anda a sua vida, sei da minha só, precisava dessa palavra, glória, aleluia. Eu peço a você, olhe, comece a filtrar as coisas que você ouve, comece a confiar mais nas palavras de Deus. Se você já crê, cria mais um pouquinho, porque vai se concretizar, irmãos. A Bíblia me fala que não há nada impossível para Deus, e que Ele jamais vai liberar uma palavra que Ele não possa realizar. H, aliás, foi H. Ela estava descrente, ela ia ficar sozinha lá naquele deserto, mas o anjo do Senhor chegou para ela e disse: ei, o que é que você está fazendo aí? Ela começou a falar e ela creu, irmãos. Ela disse: olha, é verdade que esse Deus é o Deus que vê, é verdade que esse Deus é o Deus onipresente, porque Ele viu a minha situação e eu não estava perto de quem servia a Deus. Aleluia. Ela começou a crer na onipresença de Deus. Então confie mais em Deus. Se a palavra de Deus para você é sim, espere no sim. Espere o sinal do sim, como já foi pregado aqui também por esses dias. Falado sobre sinal, não me lembro onde foi. Mas, irmãos, olhe, se Deus já lhe deu um sim, amém. Espere, faça, né, as vontades de Deus, o que Deus pede para você fazer, mas espere o sinal de Deus. Já tem o sim, amém, mas espere a direção dele, porque quando ela chegar, vai ser certo. E mais uma vez eu quero lembrar a você e a mim, que o privilégio que eu e você temos de chamar Deus de filho é para poucos. As pessoas que estão lá fora, elas não têm esse poder, elas não têm esse direito. A Bíblia vai nos falar, olha, elas não têm, porque o Espírito da verdade, ele não pode alcançar as pessoas que estão lá, porque são pessoas com entendimento endurecido, né? Com conhecimento limitado. Mas para vocês que conhecem, que vivem, aprendam a aprender, sabe? Eu não sei nenhuma palavra para poder encaixar isso, mas queira viver isso, queira começar a viver esse relacionamento entre pai e filho. Já existe, já é real. Não queira pensar em Deus como um pai que só vai lhe chamar a atenção. Não queira pensar em Deus como um pai que só vai lhe repreender. Sempre vai haver, irmão, repreensão de Deus, é necessário. A Bíblia vai falar, olha, eu repreendo vocês para que vocês não sejam repreendidos com o mundo, para que vocês não se desviem, aleluia, para que vocês não se percam. Então comece a viver isso, sabe, a trazer essa cultura para a sua vida. Olha, Senhor, o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor vai chamar a minha atenção algumas vezes, mas isso não vai mudar o seu amor por mim. Isso não vai mudar o seu cuidado por mim. Isso não vai mudar o fato de que todas as manhãs eu posso despertar, eu posso acordar e posso agradecer ao Senhor. Pai, bom dia. Obrigado por mais uma chance, por mais um dia. É isso que eu quero trazer para a igreja do Senhor. Você já é livre. Você já foi livre. Os seus pecados, eles já são esquecidos, já foram esquecidos. Comece a viver como alguém que é livre em Deus. Comece a exercer aquilo que Deus colocou na sua mão como alguém que é livre em Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.